Imagine abrir um sarcófago da pior forma possível e descobrir que algo misterioso está lá dentro. Por mais que isso possa parecer um padrão, afinal sarcófagos sempre guardam mistérios incríveis, um grupo de pessoas sem proteção alguma ficou famoso nas mídias. Além de terem colocado todos em risco, descobriram algo chocante. Vem comigo entender o que aconteceu nesse caso. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O achado em Saqqara. No dia 2 de outubro de 2020, uma notícia correu o mundo e o ponto de partida era um dos berços da sociedade ocidental, o Egito. O ministro local de antiguidades e turismos, bom, com um nome um pouco complicado, mas tá aparecendo na tela, divulgou uma descoberta pra lá de impressionante. No sítio arqueológico de Saqqara, foram encontrados cerca de 59 sarcófagos que teriam aproximadamente 2.500 anos. O mais incrível é que depois de todo esse tempo, 13 dessas sepulturas estavam intactas, ou seja, as chances de encontrar algo inovador eram enormes. Como o achado foi considerado de grande importância, o governo organizou em pouquíssimo tempo um evento de grande escala. Dezenas de arqueólogos estavam presentes, assim como um público repleto de pessoas importantes. Um deles, o embaixador australiano alocado no Egito, Glenn Miles. A celebração pelo achado basicamente se tornou uma grande festa ali, onde o grande foco está na comemoração. No entanto, o evento gerou grande preocupação. Isso na galera que estava assistindo tudo aquilo. Afinal, a aglomeração que se formava ao redor dos sarcófagos era enorme. Para piorar a situação, muitas pessoas não usavam itens de proteção. Alguns que tinham acesso aos itens nem chegaram a usar luvas, família, que é sempre recomendado para manusear artefatos arqueológicos. O medo não existia no momento da festa, mas os comentários nas redes sociais eram diversos e alarmantes. Ainda mais quando finalmente abriram o sarcófago e não acreditaram no que tinha dentro. A crença na maldição. Para muitos, os sarcófagos que foram abertos no dia 5 de outubro de 2020 eram muito mais do que corpos embalsamados. De fato, foram múmias encontradas dentro daqueles locais. Porém, família, muitos afirmam com toda certeza de que uma nova maldição havia sido liberada. Afinal, toda a festa em volta de corpos que deveriam estar em repouso eterno ali seria um estopim para uma série de tragédias que viriam a acontecer. Como já diria a maldição amplamente disseminada de Tutankhamon, a morte vem em asas rápidas para aquele que perturba a paz do rei. E se vocês acham que apenas um faraó poderia rogar pragas ali, bom, estão completamente errados, tá? Qualquer um que queira o real descanso eterno seria capaz de fazer isso. Por conta da crença ao redor dessa espécie de magia, muitas pessoas dizem ser um sacrilégio abrir sarcófagos antigos. O pior de tudo, família, não eram as pragas místicas. Tinha uma quantidade enorme de pessoas que observava e não tinham proteção nenhuma, muito menos de quem estava abrindo ali, né, toda aquela situação. Agora pense em um outro tipo de maldição, uma bem mais real e plausível. O mal até que assola a sociedade moderna. A presença de um vírus nos sarcófagos. As teorias, claro, que foram surgindo, né? E se houver um patógeno tão antigo quanto as múmias que vivem dentro dessas cápsulas ali do tempo? E se essa doença contaminasse uma das pessoas que estava presente no evento? E se isso viajasse pelo mundo como um grande mal? Perguntas que assustam bastante, né, família? Como vemos pela realidade no mundo atual, uma doença capaz de se espalhar e causar gravidade parece aterrorizar muito mais do que um vilão que ressurge atrás de uma amada há muito tempo perdida, quem sabe? Como na premissa até que foi o filme A Múmia, de 1999. Mas claro que a realidade é outra. Depois de todas essas teorias, vocês querem saber o que realmente havia dentro dos sarcófagos encontrados em 2020, né? Bom, é difícil dizer mais sobre as pesquisas realizadas. Essas que costumam levar tempo e tradução do árabe para o português não é assim tão simples, tá? Mas como vemos, nenhum evento místico de maldição pode ser ligado à abertura desses sarcófagos ali. A pandemia vivida atualmente já estava em curso e qualquer outra tragédia não tem traços relacionados com as múmias de Saqqara. Agora, quanto à doença, por mais que muitas pessoas busquem a ciência como base para essa teoria, ela nunca foi comprovada de fato em nenhuma das centenas de vezes em que os sarcófagos foram abertos
para mais pesquisas. Como explica o artigo do Tricurioso se as múmias podem carregar vírus e bactérias dos tempos antigos, isso basicamente seria impossível que um patógeno tão antigo escape do corpo de uma múmia e passe para novos hospedeiros. Isso seria teoricamente impossível. Se esse fosse o caso, já haveriam centenas de estudos sobre essa situação, afinal de contas seria algo que a gente já estaria pronto. Lembra sobre o fato de que gripes antigamente matavam muito mais do que hoje? Meio que nossos corpos estão preparados melhor para as coisas mais antigas. O problema são coisas novas, né? Bom, doenças que se proliferam rapidamente precisam de um hospedeiro vivo para que possam continuar se multiplicando e se espalhando, como é o caso da pandemia em que vivemos atualmente. Ou seja, nada duraria tanto tempo dentro de uma múmia a ponto de reviver uma peste antiga e poderosa. Outro ponto que descartaria essa possibilidade é a questão de que o ser humano está em constante evolução, como eu falei, né? Vacinas, sistema imunológico, tudo isso. Vários dos patógenos do passado hoje não passam de resfriados ou não fazem o mesmo efeito como antes. Para continuar afetando um organismo tão complexo quanto o do ser humano, os vírus e bactérias precisam entrar em constante evolução. É como uma corrida espacial, mas com, claro, um objetivo totalmente diferente. As doenças buscam se manter na frente para continuar vivendo de uma espécie de parasitismo ali. Enquanto isso, a humanidade evolui para se manter viva também, né? Quando o corpo humano não consegue dar conta, nossa espécie usa o cérebro para se defender. É assim que são criadas vacinas, remédios e tantas outras formas de combater os vírus e bactérias. Depois disso tudo, ainda dá para colocar mais um elemento nessa lista. Como um vírus evoluiria em um único corpo que não tem mais vida, sem contato com o mundo exterior? Mesmo que essa gripe ainda existisse, ela seria apenas um sopro na muralha do nosso sistema imunológico. Ao menos é isso que se espera de verdade, né? Mas então por que toda a preocupação com a falta de equipamento de proteção, Thiago? Essa é uma questão que está muito mais relacionada com os achados do que com as pessoas que estavam manuseando os itens. A identidade nacional egípcia. A falta de uso de equipamentos certos no evento da abertura dos sarcófagos tem basicamente duas problemáticas. A mais simples delas é que uma pessoa não pegaria um vírus antigo, mas o contato da pele com elementos tão antigos e degradados pode levar à contaminação por algum fungo, como tocar em livros velhos ou mover uma mesa cheia de mofo, entendeu? Isso é algo que pode acontecer, mas se difere bastante da existência de um vírus antigo ali ou algo do gênero, tá? E mesmo que um fungo possa passar para a pele de alguém, essa possibilidade é reduzida porque as múmias estão realmente vedadas ali por diversos elementos, sejam barreiras físicas como o próprio sarcófago ou químicas e elementos utilizados para embalsamar ali os corpos, né? A questão mais complexa está no fato de que as pessoas sem equipamentos apropriados poderiam destruir os achados arqueológicos, seja pelo manuseio errado com a possibilidade de quebrar alguma coisa ou a chance de contaminar os artefatos com elementos da atualidade. E com isso eu quero dizer praticamente levar as nossas bactérias para as múmias. As bactérias têm tido um papel fundamental para entender mais sobre os homens e mulheres que viveram no passado. Por exemplo, achados recentes revelam bactérias encontradas em múmias que eram capazes de dizer como determinada pessoa veio a falecer e quais seriam os problemas que ela tinha em vida. Doenças cardíacas, alguma disfunção, as bactérias têm ajudado a determinar isso e conhecer melhor a história genética da humanidade. Mas se esses elementos forem contaminados, isso poderia ser prejudicial para as futuras pesquisas. Outro subtópico que envolve a possibilidade de deteriorização ali no momento da abertura dos sarcófagos está ligada a uma questão muito importante: a identidade nacional egípcia. Como sabemos, o país do norte da África tem uma história riquíssima, entre momentos de grande influência na sociedade mundial e passagem por poderosos impérios europeus. Mas em meio a tudo isso, há uma baixa identidade do próprio povo egípcio. Quem são? Para onde vão? O que fazem? Bom, essa sensação de pertencimento a um lar vem sendo criada pelo governo do país faz algumas décadas, e a arqueologia foi o caminho para unir um povo que já passou por momentos muito complicados em longo da história ali da sua existência. Por conta dessa ideia, vimos um dos espetáculos mais belos de 2021. Um cortejo magnífico foi realizado na capital Cairo, na transferência de 22 faraós de grande importância para a arqueologia da história local. O evento atraiu o olhar de milhões de pessoas ao redor do mundo e serviu como uma mensagem:
Olha só, nós somos o Egito e contamos com uma rica história. Isso serve não apenas para demonstrar uma força que vem de um passado vasto, como também atrai novas riquezas para o país através do turismo, né? Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu acho que é válido responder que o que acharam dentro daqueles sarcófagos em Saqqara não foi um passado, e sim o futuro de um país repleto de história. Conseguem acreditar nisso? Então é isso, família, coloca aqui nos comentários o que você achou desse caso e a gente, é claro, se vê na próxima. Um abraço e até lá!